Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E hoje eu estou aqui com ele, Abarth Fastback, ou Fastback Abarth, chame do que quiser. Perdeu os logos da Fiat, ganhou o logo do Escorpião e agora conviveu um pouquinho comigo. Sim, nós já fomos apresentados outro dia lá no Autódromo Fazenda Capuava, onde andamos um pouco mais rápido do que o habitual. Mas agora eu vou te contar como é a convivência com ele, que tem diferenças bem específicas com relação ao Fiat Fastback Powered by Abarth. Bom, já resolvemos aquela questão se é Abarth ou Abarth, né? Se for em inglês, Powered by Abarth. Se for um italiano, Powered by Abarth. E aqui no Brasil, vamos chamar de Abarth. Você vai saber tudo, absolutamente tudo sobre ele. Como anda, o quanto bebe, se vale o que custa e também se vai despertar alguma paixão em você que, igual a mim, também é apaixonado por carro e espera muito quando vê o logo da Abarth na frente. Roda a vinheta aí só com aqueles que matam pelo rabo. Marimbondo, Abelha, Escorpião, Vespa, Andressa Urach, Graciane Barbosa, Delarco. Vai, meu filho! Isso aí vai dar uma confusão. Vai! Mas antes de começarmos a destrinchar tudo o que você precisa saber sobre a convivência com o Fastback Abarth ou Abarth Fastback, eu preciso te contar que o melhor lugar para você que já quer comprar um, não tem igual, é no Grupo Sinal, isso mesmo, link na descrição, todos os endereços na descrição para você que está a fim de conhecer o carro mais de perto, saber das condições de pagamento, fazer um test drive e ouvir esse ronco que eu vou te mostrar já já, não tem erro. O melhor e maior grupo Fiat de São Paulo está aqui na descrição do vídeo. Clica lá e já manifeste a sua intenção de compra, agende um test drive e sim, vá lá porque você sai com tudo na mão. Seguro, você pode fazer personalização, lá tem também diversos acessórios Mopar para você incrementar ainda mais o seu Fastback. Então, não perca mais tempo. Condições e serviço Fiat sem igual é só com o Grupo Sinal. Link na descrição. Não perca essa chance. Vamos falar um pouquinho do que tem de diferente aqui na frente, que a gente ainda não tinha falado? Mas acho que a gente já falou tudo, né? Eu acho que eu lembro sim de ter falado para você que aqui nessa parte de cima tem esse plástico que faz uma alusão à fibra de carbono. E fibra de carbono e carros esportivos são tão ligados quanto viseira e capacete. Aqui a grade em preto brilhante com a insígnia Abarth, ou Abarth, aqui na frente. E ela é de metal, tá? E é bem bonita, substituindo a insígnia da Fiat. Aqui embaixo o para-choque também tem umas diferencinhas, principalmente aqui, como você vê, essa peça na cor vermelha. Aqui na lateral tem mais mudança, vem cá. E antes que você fale, não, o farol de neblina, auxiliar ou de milha, chame do que quiser, não está queimado desse lado aqui não. É que como o farol está aceso, a roda está virada para a esquerda, ele acende lá na esquerda para funcionar como um Cornering Light Assistant. Sim, um assistente de luz lateral, de corner, de escanteio, tá ligado? Sim, ele vai iluminar uma parte antes do farol, o facho do farol definitivamente chegar ali. Então, é uma coisa de tecnologia, não é que está queimado não, tá? Bom, aqui temos modificações bem interessantes, obviamente muito mais óbvias do que apenas o Abarth aqui, os retrovisores pintados de preto e o teto pintado de preto e deste belo cinza Sting e a cinza Durepox, como vocês gostam de falar nos comentários. Bom, essa proteção das caixas de roda aqui, pintadas da cor do carro, fazem com que ele tenha menos essa intenção de ser um SUV aventureiro, sabe? Uns mullet assim, como se tivesse feito com picareta e talhadeira. Agora melhorou. Pintadinho assim, ficou só essa parte aqui de baixo. Isso aqui meio que ficou incorporado à carroceria, melhora. E diminui também a impressão de que as rodas são estreitas demais para o tamanho do carro. Isso aqui infla muito essa sensação, né?
se fosse pintado de preto ou se fosse na cor do plástico, como é, por exemplo, no Pulse Abarth. Bom, as rodas também tiveram modificação. Tem 18 polegadas, mas não tala 7 como o Fastback Powered by Abarth. Aqui tem 7,5 e também são rodas mais leves. Sim, ganharam uns quilinhos aí, quer dizer, perderam uns quilinhos para ganhar também em performance. A Fiat conta isso sempre que faz os lançamentos, cada detalhe que ela pôde tirar do carro para tentar melhorar a performance. Bom, ele continua ainda aparecendo o Shaquille O'Neal, não calçando 34 mais, mas 38, né? Se você ainda vier aqui do lado, vai ver que tem um bom espaço aqui. Quando você olha de cima, você não enxerga a roda, né? Não tá, parece que a bitola é mais estreita do que o carro deveria ter. Mas não vamos mudar isso, né? Tem que ser uma mudança de estrutura muito profunda, não sei se compensa o investimento. Sempre lembrando que suspensão McPherson na frente, eixo de torção na traseira e aqui sim temos recalibração de amortecedor e mola. Esse carro não tem um compromisso tão grande com o conforto como se tem no Powered by Abarth. Sim, ele continua na linha. E esse carro também tem 5 milímetros a menos de altura da suspensão. E a altura do solo é de 21,5 centímetros. Bom, não que ele seja um esportivo, mas é mais esportivo. Carroceria para rolar menos quando você está em curvas consecutivas e também para você ter um pouco mais de firmeza na hora de dirigir. Agora vamos dar uma olhadinha aqui atrás que também tem engenharia envolvida, e muita. Antes da gente falar dessa parte mais técnica, aqui a gente tem que reconhecer este Abarth pintado em cinza. Por que não é preto brilhante igual é o aerofólio, o teto e o retrovisor? Vai entender. Talvez é para manter a cor do Fastback Abarth. E aqui o turbo 270. Se você ainda não sabe por que chama 270, são 270 Nm de torque. Uma medida que os alemães começaram a usar, né? Começou lá na Audi com os 45, 35, 55 e passou para a Volks com os 200 TSI, 350 TSI, 170 TSI e agora é turbo 270. Isso corresponde a 27,5 kgfm de torque. Para você fazer essa proporção, essa conta, você pega sempre o valor aqui que vai estar em Nm, divide por 9,8 e vai ter o valor em kgfm. Bom, para-choque também exclusivão dele com extratores aqui embaixo, né? Bem interessante, mas não são extratores assim que vão fazer muita diferença. Aqui sim, aqui nesse aerofólio você consegue com que o ar passe de uma outra maneira, diminua a turbulência na traseira em velocidades acima de 100, 120 km por hora e também melhore, segundo a Fiat, o consumo e faça uma pressão aerodinâmica aqui para a traseira ficar um pouquinho mais grudada no chão. Uma pecinha de nada, né, rapaz? Faz um escarcéu. Isso que a ciência sempre vale a pena ser ouvida. Aqui, escapamento com ponteira dupla. Muito, muito, muito interessante. Não pela estética aqui, aliás, não tem nada demais. Mas também é um escapamento um pouquinho mais leve do que você vai ter lá no Fastback Powered by Abarth. E tem um ronco, eu já vou te mostrar já. Vamos falar um pouquinho do porta-malas? Aqui é uma tampa gigantesca, né? Há de convir comigo, né? É uma bela de uma tampa. Aliás, essa traseira é o verdadeiro ame ou odeie do Fastback junto ao público desembargador da internet. Bom, 516 litros aqui. Tem uma tampa sanfonada para você esconder as coisas aqui. Tá aqui nossa malinha de giornalisti, periodisti. Não sei como é que fala em italiano, mas deve ser alguma coisa dessa. Dizem que para falar italiano é só você pegar a palavra em português e colocar ini ou iti no final que o pessoal vai entender. Bom, temos aqui step de uso temporário. Bom, você tem um carro com roda aro 18, pneu 21545 e o step é de uso temporário. É para te obrigar a arrumar, né? Bom, aqui você vai poder andar só até 80 km por hora, muito longe da velocidade máxima de 220 km por hora, que segundo a Fiat tem muito a ver com esse aerofólio também. Bom, se você for mais baixinho, fique esperto na hora de abrir o porta-mala, porque para você pegar aqui e baixar é bem alto. E aqui ainda tem um easter egg
de você com as suas malas, prancha e guarda-sol na praia. Pois é, mesmo sendo um carro com viés esportivo, ele ainda quer abrigar muitas malas com esses 516 litros, você não vai achar outro compacto com esse tamanho de porta-malas, e também ser confortável para quem dirige e para quem viaja lá. Aliás, vamos fazer um negócio aqui? Deixa eu tirar aqui. Vou ligar o carro para você ouvir. Deixar o microfone aqui para você. Segura aí. Liga no ronquinho de esportivo. Bom, né? Vamos lá na frente ver como que isso acontece, de onde que vem esse ronco e também falar os números de teste que eu consegui tirar com o meu equipamento V-Box. E o consumo, como é que alguém que pensa no carro esportivo tá preocupado com o consumo? Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá. Já coloquei meu microfone de onde ele nunca deveria ter saído. O capozinho abre numa tacada e você dá aqui a destravada por baixo. Bem facinho, ó. Só uma trava, poderia ter duas, hein? Acho que o Renegade tem duas, se não estiver enganado. Não estou enganado, não tem. Tem duas. Nada de manta acústica, porque o ruído aqui faz parte do show. Bom, antes de mais nada, vamos contar algumas coisinhas sobre parte técnica que você, viciadão em engenharia, em parte técnica, sempre me questiona. Mas, João, você não vai falar nada desse freio a tambor na traseira? Sim, eu sempre falo. Bom, não que o carro vá frear mais ou menos por causa disso, porque pelo peso, ele não é exatamente um carro leve. 1.299 quilos não é leveza. Contudo, o que vai acontecer se você estiver andando rápido com ele por mais tempo é que ali, com o tambor, ele vai fadigar antes. E se você quer colocar esse carro, dar uma fuçadinha, sei lá, quiser colocar num track day, vai ser pior para você. Esse é o ponto. Os números de frenagem, se fosse disco na traseira ou tambor na traseira, com o carro não muito quente, não vão ser assim tão diferentes pela eficiência da frenagem. Mas, no longo prazo, diga-se sempre, se você estiver acelerando constantemente, sim, vai fadigar antes e vai perder a eficácia, vamos dizer assim. Bom, aqui está o GSE T270, motor 1.3 turbo, que gera até 185 cavalos, como está aqui, com etanol, e 180 cavalos com gasolina. O torque sempre é de 27,5 kgfm a 1.750 RPM, independente do combustível. E não teve nenhum problema de baixar óleo comigo. Fiquei 6 dias, 7 dias com o carro, com hoje, e dei uma monitorada e por enquanto nenhum problema. Pode ser que seja mais um meme do que uma realidade. Você que é dono de Fastback 1.3, conte-nos sua experiência aqui nos comentários. De toda forma, também perguntam muito sobre essa transmissão Aisin T72, acho que é esse o nome. Bom, o que acontece aqui é que passa por este trocadorzinho de calor e resfria o óleo do câmbio. Contudo, porém, entretanto, você tem que usar esse liquidinho de arrefecimento aqui, de acordo com as especificações que estão no manual. Caso você coloque água da torneira ou algum outro que tenha alguma substância que possa corroer essa serpentina, sim, vai haver uma mistura do líquido de arrefecimento com o óleo do motor e sim, vai quebrar. Vai dar um prejuízo aí entre 12 e 15 mil reais. E você também pode encontrar outras soluções. Tem gente que é especialista em câmbio que coloca um radiadorzinho de ar ali, né? Um air cooler. E aí, essa transformação passando aqui por dentro e chegando lá na caixa de câmbio vai te custar aí uns 3 mil reais. Mas se você for um cara da manutenção preventiva, é só ficar de olho no líquido de arrefecimento aqui do radiador, que também serve para o trocador de calor do câmbio, e não colocar qualquer substância aqui. E, mais importante ainda, é bom você sempre checar se ainda está valendo, porque às vezes está cheio aqui, está bonitinho, mas ele
já venceu, né? Já passou por muitos processos de esquentar e resfriar e você tem que trocar periodicamente. Eu indico para você trocar a cada 6 meses, neste caso, desses carros que tem o Aisin com esse trocador de calor, com essa serpentina de alumínio. Pois bem, vamos lá. 0 a 100, segundo o meu equipamento V-Box, 7,8 segundos. Foi bem, 2 décimos a mais do que promete a Fiat, mas tá dentro, tá no prazo, tá correto. Esse é o correto. Consumo, na cidade, 6,8 km por litro de etanol, não andei na gasolina, quis extrair o máximo de performance que eu pude, e na estrada cheguei a 11 km por litro cravado, com 65 km rodados em média de 103 km por hora. Certo? Estamos apresentados, estamos conhecidos. Vamos dar uma olhadinha lá por dentro. Tem que entrar no banco de trás? Tem que entrar? Eu já entrei 9 vezes no banco de trás do Fastback, mas eu sei que você quer ver. Vem. Opa, vamos lá? Atenção. Que fácil. Bom, não que eu esteja me sentindo como... Deixa pra lá. Mas confortável eu não tô. Bom, não dá pra esperar muito mais também de quem tem a plataforma do Fiat Pulse. Para quem ainda não me conhece, é novo aqui, caiu de gaiato neste vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, mas eu tenho mais de 1,90 m, incontáveis quilos e coloco o banco sempre posicionado para que eu dirija. Então, com 1,91 m, você tem essa noção aqui, para você que é um animal de grande porte, vai saber como que outro animal de grande porte ficaria atrás de você, com todo respeito, óbvio. Mas aquilo, né? Dá para ir numa condição melhor assim e tal, aqui, mas do lado aqui só pode mais um, né? Nem se for muito amigo ou amiga, dá para ficar aqui no meio, vai ficar bem apertadinho. Ou o caboclo aqui põe o banco um pouquinho para frente, né? Mas se você tem entre 1,50 m e 1,78 m, não vai ser tão complicado assim. Se você for maiorzão, aí vai. Aí vai. Muito interessante também é que eles se preocuparam em fazer uns bancos um pouquinho mais refinados aqui. E com uns detalhezinhos vermelhos, inclusive aqui atrás, né? Essa coisa meio sanfonada, assim. Eu acho bonito. Mas na verdade eu acho que sempre na meiuca aqui dos carros esportivos, nessa parte central, tem que ter um tecido um pouco mais adstringente, vamos dizer assim. Coisa que segure mais para ninguém escorregar, né? Bom, temos aqui também 2 saidinhas de ar e uma entradinha para cabo C e outra para cabo A, USB-C e USB-A. Portinhas. Plasticão do pagode, né, filho? Aquela repicada para deixar claro. E aqui, só na porta que tem um courinho. Aqui, alça PQP, óbvio. E interior todo preto. Todo preto. Aliás, inclusive aqui, tirando essa costurinha vermelha. Certo? Agora vamos lá na frente, pra gente ver mais coisas? Vamos, lógico que vamos. Vamos agora. Deixa eu desligar aqui. Que lá tem uma modificaçãozinha nos bancos aqui. Mas acho que eu já mostrei pra você também numa outra feita, né? Lá no Capoava. Vamos lá, rapidinho pra gente andar logo. Opa, vamos lá. Soleirinha. Pick your poison. Uau. Ai, a posição de dirigir podia ser um pouquinho melhor, né, meu? Deveria ser um pouquinho melhor. Vou baixar aqui o tufão. Consegue ouvir daí? É uma atmosfera bem bacana. Bom, o que eu posso dizer aqui? Diferenças bem interessantes com relação ao que a gente viu no Powered by Abarth, o Fiat Fastback. Vou começar mostrando os detalhes aqui.
Contudo, creio que você já tenha visto também num outro vídeo. Vou fazer bem rapidinho aqui, para não ficar tomando muito seu tempo. Aqui, ó, a gente tem esse detalhe em vermelho, a plaquetinha louca para receber uma numeração, né? Doida, mas não colocaram. Isso aqui handmade, né? Dá para você perceber. Aqui a gente tem um soft touch que também imita a fibra de carbono, como tem aquele friso lá na frente. Central multimídia que você já conhece, aqui com um GPS integrado. Aqui um comando de bordo, né? Para você desligar a assistência de permanência em faixa, desligar também os sensores de estacionamento. Aqui você desliga o controle de tração e estabilidade. Aqui você desliga a tela. Pum, pum, pum. E aqui você travamento dos vidros traseiros. E aqui as funções de ar-condicionado, como você bem sabe. Aqui você pode aumentar ou diminuir a ventilação. E aqui você aumenta ou diminui a temperatura. Aqui o volume do rádio. Aqui o volante com a tecla Poison. Isso aqui vai mudar bem o comportamento, principalmente no acelerador, e o ronco do carro também. Temos os pedal shifters. Aliás, é isso que a marca fala, né? São 3 modos de condução. O normal, o manual, como você aciona os pedal shifters ou aqui pelo câmbio, quando você põe em drive e põe para o lado. E o modo Poison. Não são modos de direção na tela lá, como você pega no Volkswagen, né? Mas são 3 modos de direção, segundo eles. Aqui, ó, colocou no Poison, mudou lá o painel, ó. Fundinho vermelho, tal. Aqui você tem as funções de pressão da turbina e de força G já direto no painel. Algo que eles consideram que seja mais apropriado para um carro com verve esportiva. Aqui, temperatura do motor e aqui, marcador de combustível. Aqui uma setinha bem, uma hastezinha bem característica da Fiat, né? Deve estar aqui desde 88. E aqui para você acionar um limpador de para-brisa, mas não tem limpador traseiro. Detalhezinhos diferentes também aqui, Black Piano, coisa que não tem lá atrás. E aqui no meio das saídas de ar, essa risca vermelha, dando mais horizontalidade ao carro, por assim dizer. Olha o banco aqui que eu falei para você, ó. Um escorpiãozinho em alto relevo. Ajuste de altura para o cinto temos. Retrovisor eletrocrômico temos. Bill Edison, por exemplo, não tem. Lembra que eu já te falei isso? Pois é. Bom, temos a manutenção de faixa, temos o alerta de frenagem, temos, vamos ver aqui. Segurança e assistência à direção. Controle de freio de emergência autônomo, controle de faixa, Park Assist, que na verdade é o sensor de estacionamento, volume do Park Assist dianteiro e traseiro. Ou seja, não temos Adaptive Cruise Control. Aqui você mexe também no ar-condicionado, direção, aqui só o GPS. E aqui outras diversas funções que você já está mais do que calvo de saber, de tantas as vezes que já mostramos a central multimídia dos Fiat por aqui. Bom, vale lembrar também que ele pode ser conectado ao Fiat Connect Me, sim, o aplicativo da Fiat, que pode monitorar o carro à distância. Isso é bem importante para o valor do seguro, por exemplo, né? O valor do seguro de um carro desse, no meu perfil, deve dar uns R$6.500, mais ou menos. Pode ser que com o Connect Me isso diminua, porque a Fiat consegue localizar o carro se você for roubado. E você também, por ali, tem acesso a pacote de revisões, de quando em quando você tem que fazer, e o monitoramento geral do carro, como todos os outros apps de conectividade entre homem e o seu xodó. Bom, buzininha estilo Fiat? Bom, uma outra coisa que a gente precisa falar aqui, cadê? Aqui, carregador de celular por indução. Sempre importante dizer que nos Fiat você consegue carregar sem detonar a sua bateria, porque aqui você tem, liga o ar-condicionado, sai um arzinho também ali para o compartimento de carregamento do celular. Interessante, né? Toda marca devia fazer isso, porque quando você carrega por indução, o celular geralmente esquenta, e esquenta bastante.
Bom, vamos lá então. Primeira coisa antes de dirigir é mostrar aqui as regulagens. Eu acho que o volante poderia vir um pouquinho mais. E obviamente o banco ser um pouquinho mais baixo. Ah, João, mas ele é um crossover, né, Silvio? O pessoal quer ficar mais altinho. Então, não faz Abarth. Vai fazer o Abarth? Baixa um pouquinho o banco. Um tequinho. A Renault fez isso com o Sandero RS. O Sandero RS é uma posição de dirigir muito ruim para quem gostava de esportividade. O Sandero RS tinha pelo menos 3 dedos mais baixo do que um Sandero normal. Porque ele era um RS. E aqui, como um Abarth, também deveria ter. Vamos dar uma acelerada, porque esse aqui pode ser o primeiro carro que faz de 0 a 100 em menos de 8 segundos feito no Brasil, que você pode pular lombadas. Bom, já vamos sair diretão aqui do nosso QG, colocar nosso cintinho de segurança, porque ele sim salva vidas. Calma, já vamos ver a performance nas lombadas. Beba água. Neste calor. Água é a fonte da vida. Ah, não mostrei a chave, né? É igual a chave dos outros, mas está escrito Abarth ou Abarth. Depende. Brincadeira, é Abarth. Vamos lá? Bom, segundo a Fiat também houve uma melhoria na direção, né? A multiplicação da direção tá melhor. Uma correçãozinha de diâmetro de giro também, para o carro ficar um pouquinho mais ágil. Mas são coisas muito tênues, né? Não é algo que você perceba tanto quanto se percebe quanto o ronco melhora, né? A atmosfera. Vou entrar numa parte aqui que é um solo um pouquinho pior aqui, nesse trecho que a gente costuma fazer os vídeos, né? Não as avaliações, mas os vídeos a gente passa por aqui, que tem bastante ranhura no asfalto, uns buracos, uns remendos meio mal feitos. E ainda que eles tenham se comprometido a deixar a suspensão um pouquinho mais dura, não é nada que você fale, nossa, o carro está muito mais desconfortável. Não, não tá. O compromisso dos Fiat, isso é desde sempre, né? Sempre foi, ainda que você tenha alguma coisa de esportivo, você alie isso com um pouco de conforto. Quer dizer, chegue num ponto de equilíbrio médio ali, lógico, por isso é um ponto de equilíbrio, em que você não vá muito para o campo esportivo para não complicar suas vendas, porque não é todo mundo que é aficionado, às vezes a pessoa só quer ter um estilinho ali mais esportivo e não quer realmente a entrega de tudo que um esportivo, os ônus e os bônus, né? Aqueles querem fazer com que os bônus sejam mais perceptíveis do que os ônus. O que seria o ônus? Seria um carro duro, que quique um pouco mais, tal. Para um público mais generalista, isso poderia atrapalhar um pouco as vendas. Quando a pessoa anda, não quer ficar desconfortável, sendo que vai conviver com o carro todos os dias. Isso aqui não é um carro para você deixar na garagem e dar uma aceleradinha no fim de semana. Isso aqui é um carro multi, né? Versátil, plural, por assim dizer. Aqui vamos pegar aqui a primeira lombadinha. E, diferente de outros esportivos, eu não preciso passar como se estivesse passando na balança da PRF. Então, você pode passar numa velocidade assim de 25, 30 km por hora, não vai bater embaixo, nem nada. Depois que eu andei no carro lá no Capoava, porque em autódromo você não tem assim tanta referência de como que é o comportamento dele nas situações diversas que você tem de trânsito. Mas essa troquinha de marcha com um estourinho me lembra os primeiros A3 2.0 Turbo Sportback que chegaram. Eles foram os primeiros carros que faziam esse estouro na troca de marcha, né? Interessantíssimo, muito gostoso de andar. Gostoso, é gostoso. Então, mas na pista você não tem muita referência, porque lá você pé embaixo, você freia em cima, faz a curva, vê o que tem de sobresterço, de substerço, de sobresterço, enfim. Não é a condição natural, né, de andar com o carro. E aí na cidade sim, né? Na cidade de um semáforo para o outro, você percebe o quanto o carro pode ser melhor, ou o quanto ele é melhor do que o que você já andou. Enfim, a gente já andou de Fastback Powered by Abarth, e uma das minhas questões assim mais agudas foi que
para levar o nome Abarth, ele deveria ter um câmbio um pouquinho mais esperto do que era. E esse problema foi razoavelmente solucionado aqui. O câmbio entende melhor a eletrônica ali do acelerador para trocar a marcha e até para reduzir. Especialmente quando você está no modo Poison. Acionei aqui, ó. Você viu? Ele viu que eu dei 30% da carga. Ele não é como qualquer outro modo esporte que vai ficar segurando a rotação lá, porque ele só vai trocar quando chegar no máximo de rotação. Não. Ele percebeu que você não está dando mais carga, ele passa a marcha. Ó. Aí, viu? Não fica segurando e faz as reduções. Então, essa sinergia aí do modo eletrônico com a parte esportiva, com o câmbio, ficou melhor agora. Mas ainda não é o ideal para um câmbio para um carro esportivo, né? Se diz esportivo. Mas é gostosinho. É muito legal. Eu que cresci com... Cresci não, né? Quando eu virei um jovem, 19, 18, 20 anos, todos os meus carros, quer dizer, os dois primeiros, né? Foram Fiat. E todos eu rebaixei e botei aquele escape Cadron. Pra você ouvir eu chegando de longe. Isso. Tinha um cachorro, um labrador. Minha mãe falava 3 minutos antes de você chegar, ele já fica todo oriçado ali, que provavelmente ele ouviu o Cadronzão de longe. Os cachorros têm isso, né? Labrador, então, cachorro mais do que especial. Bom, voltando ao tema. Pra mim é uma delícia isso aqui, cara. Essa atmosfera que se criou. Mas, ó, é nesse ponto que eu queria chegar. Eu sei que houve um trabalho, recalibração de mola, a suspensão toda ajustada para ficar um pouquinho mais duro, mas o carro não é muito equilibrado. Não é nem pelo peso, nem nada. É muito balanço traseiro, é muito balanço dianteiro também. E, na verdade, para ele se tornar um pouco mais ácido, mais envenenado, a suspensão deveria ser mais dura. A Fiat tinha que assumir esse compromisso. Não dá para deixar... Como eu te disse, lá na pista a gente sente um pouco da rolagem da carroceria e ele até que se manteve um pouco neutro. Mas em situações como essa aqui, ó, mais descida, umas curvas um pouco mais... menos dóceis, né? Que você não tem muito espaço e obviamente você tem que seguir a faixa. Aí você percebe que ele poderia ser um pouquinho mais equilibrado. Né? Na verdade, isso é coisa do mercado, né? Não tem o que quem desenvolve fazer. Se a conta não vai fechar, simplesmente não vai fazer do jeito que só um apaixonado gosta. Condição sine qua non para que você tenha um produto de sucesso é que ele seja também rentável. Mais do que fazer sucesso só na mão de quem adora, aprecia a esportividade e tal, ele tem que render frutos. Estamos no capitalismo, né, meus queridos? Então, se você está procurando uma coisa que seja mais essencialmente esportivo, se você está achando que os Abarth, tanto Pulse quanto Fastback, vão ser tão integrados à magia do carro esportivo como o Sandero RS, você vai se decepcionar um pouco, acredito eu. Não dá para considerar que aqui a gente consiga ter uma tocada esportiva como se espera de um legítimo Abarth. Carlo Abarth falava isso, é delicioso ver como carros pequenos podem... É muito gostoso ver carros pequenos colocando carros maiores e mais potentes na poeira, nas pistas, né? Subidas de montanha, enfim, ele fez carros para muitas ocasiões e sempre muito com relativo sucesso, né? Nos anos 60 e 70. Mas aqui, Carlo Abarth acho que faria diferente. Ele certamente entregaria os ônus, mas junto com mais bônus. Um exemplo claro disso é quando você anda num 500 Abarth. Tudo bem, é outro carro, em trecho muito mais curto, carro muito mais leve, mas ali você entende
o sentido do que Carlo Abarth falava. Ele não tergiversava quando rola um pouco a carroceria, não é uma máquina realmente esportiva que você fala, meu Deus. E outra, ele já teve uma melhoria na vetorização de torque dianteiro e ainda assim a gente vê que as mudanças deveriam ser mais radicais. O ESP ainda não controla você sente um pouco de deslize da roda da frente ali quando você tá com o torque ali no pico máximo, né? Na verdade, é um carro urbano com um quezinho esportivo. Não pode considerar isso aqui um esportivo na veia. A realidade é essa. Mas, de qualquer maneira, para quem quer ter uma experiência esportiva que vem enredado com toda a atmosfera de desenho, pacote interior e ronco, porra, por 160 mil, não vai encontrar em nenhum lugar. E ainda que você fale, pô, João, mas o Polo GTS e o Virtus Exclusive não são mais acertados? São, mas eles não assumem essa essência esportiva num todo. O interior é muito mais parecido com o que você tem num Highline, ou no caso do Exclusive, é praticamente a mesma coisa do Highline, que não tem um motorzão e tem o 200 TSI em vez do 250, né? Bom, de toda forma, eu nunca posso deixar de falar para você o quanto eu gosto desses carros. Mas eu acho mais interessante a tocada de outro carro, que também traz bastante do que a gente viu aqui. Ainda que o Fastback tente ser dos Abarth vendidos o mais puro deles, eu ainda acredito que ele não seja. Vamos voltar lá para o nosso QG e eu já te explico esse assunto. E você ainda vai poder gastar 10 mil a menos. Pois é. Vamos lá. Pois é, meu caro amigo youtuber espectador, por 160 mil reais você não vai encontrar nada mais divertido do que isso. Eu não estou falando de diversão dinâmica, porque o Polo GTS dinamicamente, por exemplo, é mais legal. Até um T-Cross Highline é mais legal dinamicamente. Mas não tem essa aura, essa atmosfera que todo mundo procura quando vê alguma insígnia esportiva. Seja GTS, seja os antigos Ford ST, seja os antigos Fiat T-Jet. Por exemplo, só para ficar no mercado que a gente pôde usufruir, né? Não vamos nem falar lá de fora dos AMG, dos M, dos N, da linha Hyundai também, que são bem interessantes do ponto de vista técnico, e o que dizer então dos M Motorsport, ficando só aqui no âmbito nacional. Se você procura isso para a sua vida, não vai ter nada melhor do que ele. Na verdade, vai ter algo melhor do que ele, chama-se Pulse Abarth. Ainda que não tenha essas soluções mais legais assim, de dar uma limada naqueles protetores de roda, colocando uma tinta por cima e suavizando essa coisa de querer ser um crossover SUV, mais do que ser um esportivo, ele é um pouquinho mais equilibrado. Também vai melhor nas curvas e ainda que não tenha todos esses aparatos que só o Fastback tem, como o acelerador eletrônico, aquele modo Poison um pouco mais envenenado, para mim ele anda melhor e também é mais prático, melhor visibilidade, não tem esse vidro que causa distorções, enfim. Agora, se eu teria, depois de passar 7 dias com ele, mas é claro que eu teria. Vai fazer um test drive, experimenta e você vai concordar comigo. E com esta bomba. Nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, no meu Instagram, @janacleto, o Instagram do canal é @rodatv. Para dúvidas, parcerias, mande e-mail para programaroda@gmail.com, tá certo? Parcerias como essa que eu faço com o Grupo Sinal, link na descrição para você já garantir o seu Fastback Abarth ou qualquer outro carro da linha Fiat. Endereços também na descrição, não perca mais tempo procurando Fiat por aí. Não tem
nada igual que você vai encontrar no Grupo Sinal. Tudo que você precisa para o seu Fiat, seja do seguro até os equipamentos originais, acessórios Mopar, tem lá. Corre! E agora eu vou dar mais uma voltinha, vou devolver ele hoje com um pouquinho de dor no coração. Só um pouquinho, não é muito também não. Mas eu gosto de Fiat, eu gosto desse Fiat e eu gostei de tudo que ele faz. Mas podia ser melhor de curva, né? Tchau!